Fala galera, o Ed Martins falando aqui. Hoje eu trouxe um vídeo aqui bem interessante para você que sempre tem desejo, sempre tem vontade, mas procrastina. E hoje eu trouxe aqui para você 3 erros fatais que te impedem começar. E o primeiro dele é o erro de achar que você precisa de muito para começar. A maioria das pessoas acreditam que ela tem que ter muito dinheiro, ela precisa ter um recurso muito grande para ela começar. Inclusive, você não começa por causa desse maior motivo. E eu vou estar te provando como você pular fora desse pensamento e mostrando aqui na prática como você consegue sair desse modelo de pensamento, porque você já vem conseguindo, só que ainda você não deu conta. Então imagina que a maioria das pessoas que querem começar no mercado financeiro de Forex, elas não começam porque elas imaginam que, eu só tenho meus 10 dolinhos. Vamos imaginar aqui, eu tenho só 10 dolinhos, então não dá pra mim começar porque é muito pouco. Então quando realmente é pouco, você simplesmente não começa, nem que você fica esperando ter muito. E porque passa meses e meses e você não começa, porque você acredita que, não dá pra ficar juntando esse pouquinho, né, de 10, aí você poderia, começar com 10, no próximo mês talvez você colocaria mais 10, e assim por diante, então você colocaria de 10 em 10 dólares. E vamos supor, com 10 meses, talvez você teria seus 100 dolinhos lá na conta e você fazendo todos os meses aporte. É desanimador, a gente sabe disso, mas o que acontece aqui? Quando você vê um aparelho, imagina que isso aqui é um aparelho celular, e aí você deseja muito esse aparelho celular. Só que ele custa lá vamos dar um exemplo aqui, seus R$1.000. O que acontece? Você não tem os R$1.000, mas como você deseja muito, você vai dar um jeito de comprar esse aparelho. Aí você vai lá e entra na prestação lá de 12 vezes, que a maioria geralmente faz. Vamos supor que você pagou, sei lá, R$100 por mês, tá? Vou dar exemplo que você comprou um aparelho de 1.000 e você parcelou em 12 vezes de R$100, aí ficou no total lá de R$1.200, que entra um jurinho geralmente. Mas esse foi o valor que você pagou dentro de um ano. E aí você para analisar que agora você tem um aparelho que custa R$1.000, só que você não tinha esse dinheiro e você deu um jeito de parcelar. E por que você conseguiu pagar todos os meses esses R$100? Porque você criou um compromisso. Então quando você cria um compromisso, você não tem como, né? Na maioria das vezes as pessoas têm que pagar essa dívida. Tem uns que deixam de pagar, às vezes fica com o nome sujo, tudo bem. Mas quando você cria a dívida, você vê que tem que pagar. Você dá um jeito, você faz até hora extra, você faz às vezes um freelance para você poder pagar. Então aqui mostra com clareza que esse não é o maior problema de você não estar começando hoje. Porque se você deseja algo, você simplesmente foi lá e conseguiu comprar, assim também quando você deseja outras coisas. E talvez, parece assim, é difícil da gente imaginar, então eu quero um carro, eu vou comprar, então eu quero as coisas. Sim, tudo aquilo que você almeja, você começa a mentalizar, você consegue. Só que você consegue isso de forma mais rápida quando você cria essa conexão, quando você cria esse compromisso. Porque você consegue entender também que é muito difícil as pessoas pegar esses R$100, juntar durante um ano para poder comprar esse celular. Porque isso dificilmente acontece. A pessoa tem que ter um controle muito grande, a pessoa tem que ter uma gestão muito grande para que ela consiga juntar esses R$100 para ela comprar o celular. Não ela ir lá e passar o cartão e já começar todos os meses pagando. É muito difícil a pessoa juntar dinheiro e você sabe que é difícil, tem que ter esse autocontrole. Então, quando você gera esse compromisso, você começa a pagar, você começa a fazer aquele aporte ali, assim no mercado financeiro. Então, se você quer começar, talvez, com seus 50 dólares, o que acontece aqui? Imagina que todo mês você agora vai fazer um aportezinho de seus 10 dolinhos. E aí, todo mês, você vai fazer esse aportezinho de 10 dolinhos. Imagina que agora não parece ser muito, mas se você calcular da mesma forma que você investe em algo que não vai te trazer retorno, você consegue fazer isso aqui em algo que vai te trazer retorno. Aí entra o ponto principal. Esse celular, ele tem o risco de cair, quebrar, de acontecer várias coisas, de parar, de pifar, e você ficar sem. No mercado as pessoas colocam isso como um risco também, que o mercado é arriscado, eu posso perder meu dinheiro e tal, aquilo tudo mais. Aqui também você pode perder o seu dinheiro, as pessoas podem te roubar. O risco ele sempre vai existir, mas acontece que aqui é um risco onde você tem uma grande probabilidade de retorno. Aqui pode ser até um risco bom se você usar para você trabalhar com ele, para ele te trazer retorno. Não para você simplesmente mostrar para a pessoa que você tem um iPhone, que você tem um Galaxy, qualquer outro celular que você acredita que você vai encher os olhos de outra pessoa porque você tem aquele celular. Então assim, se você está fazendo esse investimento, mas que não seja para ele te retornar, você está investindo errado, você está direcionando, você está canalizando o seu dinheiro de forma errada. Por mais que você acredite que o que você ganha é muito pouco, que não dá para você fazer nada de diferente. Então eu tô te provando que é só questão de você entender que você tem que gerar esse compromisso. E quando você gera esse compromisso, você dá conta de pagar. Quando você não gera, você não começa com pouco, nem com muito, porque dificilmente você vai conseguir juntar aquele dinheiro, e aí você não inicia em nada. E quando vai ver, passou anos e anos, e você simplesmente foi procrastinando. E o segundo erro é de começar e parar na primeira tentativa. Ou seja, a maioria das pessoas, elas fazem isso aqui, ó. Imagina que você tá aqui, e aqui, ó, tem uma pedrinha. Aí você vai lá, é fácil, né, subir essa pedra e vir pro outro lado. Só que aí quando você chega do outro lado, você tá caminhando um pouquinho, tá indo bem, daqui a pouco vem uma pedra muito maior, né, uma montanha. E aí você já começa a criar dificuldade. Você fala, mas aqui eu tenho que escalar.
sabe, vou ter muita dificuldade, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me dar pepé, talvez. Então você começa a criar vários obstáculos e aí você acha muito mais fácil voltar para cá do que tentar pular essa aqui também, que é um pouco maior do que aquela. Então a maioria das pessoas hoje, elas iniciam já com medo, já com vontade de parar. E por elas já estarem naquele ambiente onde tem várias pessoas basicamente te negativando, é muito mais fácil você desistir do que você começar. Porque eu falo muito mais fácil você desistir do que você começar. Por mais que você dê um startzinho, ele não quer dizer que você começou. Você começa de verdade quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem coisas que você fica, sabe, meio doido, você fica meio preocupado, vem aquele medo de, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Porque não tá indo, não tá funcionando. Então, essas dificuldades, geralmente, faz com que você, lá na frente, veja que o sucesso é baseado nisso. Ou seja, quanto mais dificuldade eu tenho, significa que eu estou avançando. Porque perceba que quando você vai e tá indo tudo muito bem, basta que dê um errozinho, você vai voltar para casa, você vai voltar pro lugar que você estava. É igual quando as pessoas saem da casa dos pais, o que eles fazem? Primeiro errozinho, primeiro BO que dá no casamento, primeiro frustração, primeira briguinha, ele corre para casa dos pais, porque é muito mais fácil. Não ele se tornar um homem de verdade e falar, não, eu vou alugar uma casa, ou vou enfrentar isso aqui, eu vou conversar com a minha esposa, ou vou conversar com meu esposo, porque eu preciso ter essa mentalidade para me estruturar e não achar que qualquer probleminha eu saio correndo para achar que alguém tem que me acudir, me acolher. Então eu acredito que esse é um dos erros cruciais da pessoa também que está iniciando. Elas vêem uma dificuldade, por exemplo, no mercado, o cara toma um stop loss e ele corre. Ele tem uma estratégia que naquele período não dá certo, ele pula fora. Ele se depara com algumas dificuldades de entendimento, ele pula fora. Tudo é motivo para ele voltar, porque é muito mais fácil ele pular aqui fora do que pular para aquela outra montanha ali. E o terceiro erro é achar que precisa de experiência para ter resultados. A maioria das pessoas querem, né, pô, tem que ter experiência, tem que ter muita habilidade, preciso saber o gráfico, né, eu tenho que saber todo esse scan, né, geralmente a gente tem que imaginar que tem que saber dessa bodega. Porque hoje a gente está falando do mundo de inteligência artificial que está cobrindo qualquer possibilidade de você imaginar que tem que aprender essa parada aqui de gráfico. Isso está eliminando, ou seja, não é que você não vai ter que aprender nada, não é que você vai chegar e apertar um botão de start e você vai ficar rico, mas é que o processo hoje que existe de inteligência artificial eliminou drasticamente a questão de você ter que ficar enfrentando telas, ter que ficar enfrentando horas e horas de analisando gráficos, estudos complexos, porque a maioria só perderam dinheiro até agora tentando esse modelo. Não é mentira, não é enganação, isso são números, são probabilidades de que você entrar na frente de um gráfico, você lida com o emocional, você lida com a frustração e acaba que você não consegue evoluir. Então aqui, de maneira bem tranquila, imagina que você tem nesse momento esses candles aqui para você analisar. A pessoa que está iniciando, ela tem que ter muita vontade, tem que se esforçar muito para que ela consiga, pelo menos, ter um bom conhecimento aqui sobre esse mercado para que ela consiga ter resultados. E isso leva tempo, não é da noite pro dia. Porque até a pessoa entender que não é da noite pro dia que o cara vai ficar rico, ele já perdeu muito dinheiro, já desistiu. Então, o mercado, ele hoje te traz essa possibilidade de você operar, você atuar com o uso de inteligência artificial. É muito mais fácil você fazer dinheiro nesse mercado, se você estruturar um algoritmo, do que você ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai. Que na maioria das vezes você estava até certo. Só que por você não segurar a sua ansiedade, você acabou que fechou aquele trade no negativo, porque você acreditou que o mercado já estava revertendo, e aí daqui a pouco o mercado foi para aquele lado onde você fechou e está indo contra agora para a nova ordem que você abriu. E assim vira uma bananada danada, o cara fica confuso, cheio de indicadores, e aí ele desiste do mercado. Hoje eu quero mostrar para você que é possível, com clareza, você começar com pouca grana, te mostrando também que não pode desistir, porque a maioria das pessoas desistem. Todo mundo, praticamente quase todas as pessoas, seja no mercado financeiro ou qualquer novo mercado que você queira atuar, é muito mais fácil você desistir. E a terceira opção é de você adaptar inteligência artificial. Existe uma frase que diz que as inteligências artificiais, elas não vieram para roubar o seu lugar, como as pessoas vêm falando. Elas vieram para fazer com que você seja menos máquina. Ou seja, você precisa deixar de ser mais máquina e ser mais humano. Então a inteligência artificial, ela tá vindo para simplesmente assumir o lugar dela, assumir o papel dela. Ela fazer todo o trabalho duro e você ter mais vida, você ter mais qualidade, mais liberdade, liberdade geográfica, liberdade financeira, para que você consiga viver melhor. Só que as pessoas ainda não entenderam isso. E se você não entender que a inteligência artificial, ela pode sim fazer todo o trabalho duro para você, se você não adaptar isso, você vai simplesmente ficar a vida inteira estudando isso aqui e no final, só quem vai ganhar são os brokers, são as corretoras, são as mesas proprietárias e você simplesmente vai ficar com aquele ego acreditando que um dia você vai ganhar dinheiro no mercado ou ficar passando para as pessoas a falsa sensação que você entende muito do mercado, você tem muito tempo de mercado, mas o que adianta se no final você não tem resultado, beleza? Então, o que você achou desse vídeo? Um vídeo bem rápido, só para trazer essa clareza e mostrar para você que você pode todas as coisas. Você consegue, mas para isso você precisa tomar decisões, precisa dar o primeiro passo. Inclusive, a gente está aqui nessa semana
que a gente vai estar fazendo o lançamento do Código da Liberdade, mais uma automação para você adaptar no seu trade, para que você consiga realmente ter uma ferramenta, ter uma estrutura que te ajude no seu operacional, sem enganação, sem precisar de ficar querendo te vender algo por goela abaixo, mostrando resultados reais na prática, como eu venho mostrando. E a gente separou um grupo secreto, onde vai ser uma live privada. Se você quiser fazer parte, um link na descrição, aqui no comentário fixado vai estar aqui para você, beleza? Não deixe de deixar esse like aí para ajudar a gente no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho.